Olá, querido aluno, olá, querida aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso Metáfora Jura. Eu sou a professora Thailise Leite, professora de Direito Penal, e agora nós vamos falar de excludentes de ilicitude. As famosas excludentes de ilicitude. Estamos trabalhando com o conceito de ilicitude, suas excludentes, e vamos começar pelo estado de necessidade. Então, o conteúdo programático da aula de hoje é ilicitude, seu conceito, o que são excludentes de ilicitude e o que é o estado de necessidade, as suas configurações e caracterizações como uma das formas de exclusão da ilicitude, ok? Então, vamos lá para o conceito, né? O que é ilicitude? Lembrando que ilicitude também é chamada de antijuridicidade, né? Então, fato típico e ilícito é a mesma coisa que fato típico e antijurídico. Então, ilicitude é a mesma coisa que antijuridicidade. São conceitos sinônimos. Alguns autores preferem a terminologia ilicitude, outros preferem a terminologia antijuridicidade. Eu prefiro a terminologia ilicitude porque é um fato que ele se amolda ao tipo, que é típico para mim, ele não é contra o direito, ele não é antijurídico, ele é jurídico, só que ele é proibido, né? Ele é um fato de direito, porém tratado pelo direito como uma norma proibitiva. Mas você pode usar os dois conceitos, não há problema nenhum, ok? Então, o que é uma ilicitude para nós em matéria penal? É a contradição entre a conduta e o ordenamento jurídico. Essa conduta é considerada proibida pelo ordenamento jurídico e ela vai, então, afrontar a ordem jurídica vigente, portanto, ela é ilegal, ela é ilícita, ela é antijurídica, como gostam alguns doutrinadores, ela é proibida penalmente, tá? Pela qual a ação ou omissão, que são os elementos da conduta, ou seja, as formas de se cometer conduta humana, típicas tornam-se ilícitas. Lembrando, né, que a nossa teoria do crime majoritária e adotada pelo legislador penal é a teoria tripartida do crime, né? Então, por conta da teoria tripartite, né, ou tripartida, também são dois nomes utilizados, os dois corretíssimos para a teoria do crime, que divide o crime em três elementos, né, tripartite ou tripartida, por causa dessa caracterização. A teoria tripartite majoritária vai dizer que crime é fato, obrigatoriamente, crime não pode ser só previsão normativa formal. O crime tem que ser um fato concreto, material, no mundo real. Crime é fato. E ele é crime se ele preencher os elementos que são fato típico, fato ilícito e fato culpável. Se faltar algum desses elementos, não estamos diante de um crime, diante do conceito da teoria tripartite. Então, o crime é fato típico, ilícito, culpável. Essas três coisas. É possível que em algumas situações um fato seja típico e porém não seja ilícito. Pode ser que ele seja típico e ilícito e não seja culpável. Quando que um fato típico não será ilícito? Quando eu tiver uma excludente da ilicitude. E quando que um fato típico não será culpável? Ele pode até ser típico e ilícito e não será culpável. Quando eu tiver uma excludente da culpabilidade. Então, são as normas excludentes de ilicitude e excludentes da culpabilidade previstas na parte geral do Código Penal que retiram a ilicitude ou retiram a culpabilidade para determinados fatos típicos. E se for retirada a ilicitude, a culpabilidade ou ambas, não sei, né? Se for retirado algum desses elementos, não estaremos diante de um crime. Não será crime, embora seja fato típico. Nesta aula, nós estamos estudando excludentes de ilicitude e, entre elas, o estado de necessidade, né? Por quê, professor? É possível que um fato seja típico e não seja crime, né? Se ele estiver acobertado por uma excludente de ilicitude, entre as quais o estado de necessidade. Então, agora, né, o que seria ilicitude? O que é a diferença entre ilícito e injusto, né? O ilícito é contrário
contrário à lei, ao ordenamento jurídico. E o injusto, ele é um sentimento moral que a sociedade tem acerca do que é a justiça. Então, para algo ser ilícito, tem que ser contrário à norma, ao ordenamento jurídico, tá? Então, a ilicitude aqui, né? O ilícito consiste na contrariedade entre o fato e a lei. A ilicitude não comporta escalonamentos. O que quer dizer isso? Ou é ilícito ou é lícito, né? As regras, né, que são normas de conduta no direito, elas trabalham, segundo Dworkin, na lógica do tudo ou nada, né? Ou é crime ou não é crime. Então, ou é aplicável o direito ou não é aplicável o direito. Ou o fato é típico ou ele é atípico. Ou ele é lícito ou ele é ilícito. Ou ele é culpável ou ele não é culpável. Não tem mais ou menos típico, mais ou menos ilícito, mais ou menos culpável, não. Então, é tudo ou nada, tá? Então, não tem escalonamentos, não tem médio, né? De modo que a lesão corporal culposa, por exemplo, ela é tão ilícita quanto o latrocínio, né? Não tem, né, diferença entre escalonamento da ilicitude, embora sejam crimes aqui que, do ponto de vista da agressão a bens jurídicos, possam ser considerados distintos, porque o latrocínio causa morte, né? E a lesão corporal machuca alguém. Então, por exemplo, o latrocínio é mais grave, né, do ponto de vista da injustiça, mas do ponto de vista da ilicitude, ele é tão ilícito quanto qualquer outro crime, pois ambas infrações confrontam-se com a norma jurídica, são contra a norma, contra a legem, contra o direito, são ilegais, ilícitas. O ilícito, portanto, não tem grau, né? Ou contraria a lei ou a ela se ajusta. E o injusto? O injusto é a contrariedade do fato em relação a um sentimento social de justiça. Então, é uma questão moral, né? Ou seja, aquilo que o homem médio, Hans Welzer e a teoria finalista adoram essa ideia de homem médio, ou seja, uma pessoa comum, normal, né? Esse homem médio tem por certo, tem por justo. A teoria finalista adota esse conceito porque ela é neocantiana, parte do derivado imperativo categórico, né? E, do meu ponto de vista, é um pressuposto filosófico muito, muito questionável, mas esse, né, o direito penal é dogmático, ele não é zetético, então nós não discutimos questões filosóficas, nós trabalhamos a partir disso como se fosse verdade absoluta, né? Então, é isso, né? É o homem médio, e o que o homem médio tem por certo e tem por justo é o que nós consideramos aí o injusto. Um fato pode ser ilícito na medida em que se contrapõe ao ordenamento legal, mas considerado justo por grande parte das pessoas aí, falando assim, eu no lugar dele teria feito a mesma coisa, né? Mas não deixa de ser crime, por exemplo. O injusto, ao contrário do ilícito, tem diferentes graus, né? Então, uma coisa pode ser mais imoral que a outra, né? Mais reprovada que a outra. Então, ou não tem essa assim, tudo ou nada. Ou uma coisa é justa ou é injusta. Pode ser que tenha vários graus de injustiça, né? De imoral aí, né? De algo que seja contrário à norma social de conduta, tá? Então, partindo aí para o próximo, né? Causas de exclusão da ilicitude, elas podem ser legais e supralegais. Então, como nós vimos, essas causas de exclusão da ilicitude, elas retiram o elemento do crime. Se eu tiver alguma causa de exclusão da ilicitude, não estou diante de um crime. Porque, pela teoria tripartida, crime é fato típico, ilícito e culpável. Como já vimos aí, então, o fato típico, em princípio, sempre é ilícito. Por quê? Né? Porque o tipo penal constituído pelo legislador é assim. Ele vem com uma conduta, né? O legislador prevê uma conduta, uma ação ou uma omissão e prevê essa conduta num sentido positivo, né? Ele vai lá matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, né? E ele bota uma pena embaixo aqui. Ele coloca uma conduta no sentido positivo. Matar alguém, subtrair, ameaçar alguém, né? É sempre uma conduta positiva. E ele associa uma pena a essa conduta. Então, se eu matar alguém, eu vou sofrer pena de reclusão. É assim que eu leio o tipo penal com os dois preceitos, primário e secundário. Quando eu leio esse tipo penal, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, o que eu entendo? Eu entendo que se eu matar alguém, eu vou para a cadeia. É isso que eu entendo. Então, matar alguém é proibido. O tipo é uma norma proibitiva. Então, matar alguém é proibido, é ilícito, é ilegal. Dessa forma, matar alguém é contra o ordenamento jurídico. Então, é por isso que, via de regra, quando o fato é típico, quando a minha conduta se encaixou na norma e eu matei alguém, eu cometi um ilícito, né?
porque o tipo penal ele tem uma norma proibitiva. Então, via de regra, todo fato típico ele é, em princípio, ilícito, mas pode acontecer de uma norma permissiva anular a proibição. O que é uma norma permissiva, professora? Uma norma permissiva é aquela que retira a ilicitude de um fato. Então, quando eu tenho uma norma aqui, quando eu tenho aqui no direito penal uma competição entre normas proibitivas e permissivas, o que acontece? Então, eu tenho uma norma permissiva competindo com uma norma proibitiva. Um caso de antinomia aparente, quando parece que as normas se chocam, mas o ordenamento tem uma solução para isso, né? Quando isso vai acontecer? Quando eu tenho uma proibição aí, e o legislador faz uma permissão. Então, se eu disser assim para você, ó, é proibido pescar nesse lago, isso é uma norma proibitiva, e tiver uma outra norma dizendo, é permitido pescar neste lago aos domingos, né? Como que você vai fazer a hermenêutica integrativa? Como que você compreende essas normas? Por isso que no direito você não pode ler normas isoladamente, você tem que sempre combinar todas. A hermenêutica é integrativa. Se uma norma diz que é proibido pescar no lago e a outra diz que é permitido pescar aos domingos, quando compete a norma permissiva com a norma proibitiva, a norma permissiva sempre ganha. Sempre vence. Então, aos domingos é permitido ou é proibido pescar? É permitido pescar. Porque norma permissiva sempre ganha da proibitiva. Então, como que eu leio esse dístico, né? Essa disposição jurídica? Eu leio assim, é proibido pescar neste lago de segunda a sábado. Porque de domingo é permitido, obrigatoriamente. Porque a norma permissiva ganha, sempre ganha. Por que ganha? Porque pelo princípio da legalidade, voltado a nós, né, cidadãos, nós podemos fazer tudo o que não é proibido por lei. Então, qual é a regra? É a liberdade ou é a proibição? A regra é a liberdade, a proibição é excepcional em relação à nossa liberdade, ok? Então, se tiver uma permissão e uma proibição, a permissão sempre ganha. Tá bom, então em direito penal, se eu tenho uma norma proibitiva, né, um crime, né, que vai me dizer que é proibido matar, por exemplo, né, essa norma vai dizer aí, é proibido matar, ok? Ela está constituindo aí uma conduta proibitiva. E tiver uma outra norma que vai me dizer, é permitido matar, qual que ganharia? A norma permissiva. A norma permissiva teria revogado a norma proibitiva. Eu diria, é permitido matar e ponto final. Agora, se eu tiver uma norma proibitiva que me diz que é proibido matar e outra que me diz que é permitido matar em legítima defesa, como que eu entendo? Como que eu faço a hermenêutica integrativa desta norma? Eu entendo assim, é proibido matar, mas em legítima defesa é permitido. É assim que eu leio. Por isso, as excludentes de ilicitude aí, elas retiram a ilicitude, retiram a proibição, porque elas são normas penais permissivas e não proibitivas. E as normas permissivas sempre ganham, são mais fortes, tá? Então, a tipicidade é apenas um indício de ilicitude. As causas que excluem, então, via de regra, legais, retiram a ilicitude do fato, porque são normas penais permissivas. Então, as causas que excluem a ilicitude podem ser legais quando previstas em lei. E aí elas serão normas penais permissivas, tá? Quando forem previstas em lei, serão normas penais permissivas. Ou supralegais, quando aplicadas analogicamente ante a falta de previsão legal. Professora, mas pode fazer hermenêutica analógica em direito penal? Em direito penal não é proibida a analogia? É proibida a analogia que prejudique o réu. Lembra disso? É proibida a analogia em malam partem. A analogia em bonam partem, para beneficiar o réu, é permitida. Então, eu posso ampliar o âmbito de incidência da norma permissiva
por hermenêutica analógica, por interpretação analógica. E aí eu amplio, alargo a permissão penal, através de causas supralegais de exclusão da ilicitude, ou causas supralegais de exclusão da antijuridicidade, a mesma coisa. Causas supralegais, então, elas vêm dessa moderna concepção constitucionalista do direito, né? Porque vão dizer aí, né? Para ser crime, eu preciso que seja mesmo contrário a bens jurídicos relevantes, né? Não basta só ser fato típico e não ter nenhuma causa legal de exclusão da ilicitude. Então, não basta, o fato típico tem que ser, não pode ser só produto de simples subsunção, operação do enquadramento do fato na norma. Isso está ultrapassado. O direito penal está no mundo para defender direitos humanos, né? Então, se uma criminalização ela é contrária aos direitos humanos, nós temos que rever isso. O constitucionalismo moderno vai falar para nós, né? Então, exige-se, ao contrário, que tenha conteúdo de crime. E para ter conteúdo de crime, eu preciso ter tipicidade material, né? Professora, o que quer dizer isso? Quer dizer, por exemplo, que a adequação social, ou seja, quando eu considero uma conduta justa e não mais injusta, pode ser uma causa de exclusão da ilicitude, porque a sociedade não considera mais que aquele bem jurídico é relevante a ponto de ser protegido criminalmente. Ou, né, a Constituição, a previsão constitucional de direitos fundamentais, não autoriza mais que aquele dispositivo seja considerado injusto, seja considerado criminoso, né? E ainda que não haja revogação do dispositivo expressa ou tácita por uma lei penal, a própria Constituição não recepciona determinados dispositivos, né? E aí você não vai poder autorizar aí que haja este tipo de criminalização, ok? As causas legais de exclusão da ilicitude são 4, tá? São o estado de necessidade, que nós vamos estudar hoje, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Então, estão previstas no artigo 23, né, da parte geral do Código Penal. Então, nós temos o CP, parte geral, artigo 23, prevendo causas de exclusão de ilicitude. Essas causas de exclusão de ilicitude, previstas no artigo 23, né, na parte geral do Código Penal, elas se aplicam a todos os crimes. Todos, professora, todos. Então, qualquer crime da parte especial do Código Penal, né, se for cometido mediante estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, será considerado lícito e não ilícito. Serve para todos os crimes, todos, né? E também para todos os crimes que estão fora do Código Penal. Há crimes previstos fora do Código Penal? Claro! Em legislação penal especial, né? Ou extravagante, né? Então, a legislação penal especial, ela prevê crimes também. Inclusive, há diplomas que são mistos, que são ao mesmo tempo cíveis e criminais, né? Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê uma série de regulamentações cíveis para as relações de consumo, mas ele também traz um capítulo de crimes contra a relação de consumo. E esses crimes que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor, eles também vão ser tratados hermeneuticamente a partir da parte geral do Código Penal. Então, também para todos os crimes que estão no Código de Defesa do Consumidor, servem essas excludentes de ilicitude. Servem para todos os crimes falenciais, os crimes de drogas, na lei de drogas, os crimes ambientais, todos os crimes que você imaginar, previstos ou não no Código Penal, eles são abrangidos por essa norma permissiva, que é o artigo 23, Código Penal, parte geral, excludente de ilicitude, tá bem? Então, nós vamos estudar o inciso 1 do artigo 23, estado de necessidade. Também o estado de necessidade, ele é expressamente previsto, conceituado, taxativamente delimitado pelo legislador no artigo 24. Então, o que o artigo 24 vai dizer? Considera-se em estado de necessidade
quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua própria vontade e que não tem como evitar, não pode ter outro modo de evitar, né? Não podia evitar. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias ali presentes, não era razoável exigir-se, né? Então, é um direito próprio ou alheio muito importante, um bem jurídico importantíssimo. E aí, né, estou acobertado pela norma permissiva, pela excludente de licitude, estado de necessidade. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, né? E embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 nessa hipótese, né, desse sacrifício do bem jurídico aqui. Então, né, vamos conceituar estado de necessidade a partir da redação do artigo 24 do Código Penal. Causa de exclusão de licitude da conduta de quem? Não tendo o dever legal, não pode ter o dever legal, ok? Não tendo o dever legal de enfrentar uma situação de perigo atual, o perigo tem que ser atual, a qual não provocou por sua vontade, sacrifica um bem jurídico que está ameaçado por esse perigo, para salvar outro bem jurídico, próprio ou alheio, cuja perda não era razoável exigir. No estado de necessidade, existem 2 ou mais bens jurídicos postos em perigo, de modo que a preservação de um depende da destruição do outro. Como o agente não criou a situação da ameaça, pode escolher, dentro de um critério de razoabilidade ditado pelo senso comum. É o critério do homem médio. Qualquer um fazia a mesma coisa naquela situação? Sim, então cabe estado de necessidade. Qual deve ser salvo? Vamos desenhar mais ou menos um modelo aqui de estado de necessidade, como ficaria o estado de necessidade. Ó? Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho 2 bens jurídicos competindo, rivalizando aqui, bem jurídico 1, bem jurídico 2, né? Não é banana de pijama, é bem jurídico, tá? Você tem 2 bens jurídicos aqui rivalizando, competindo. Okay? Tem uma situação de real ameaça, né? Então, você tem suponha que eu estou com o meu bem jurídico altamente ameaçado. O perigo é atual, né? O que é perigo atual? Perigo atual é aquele que, assim, se eu não salvar agora, eu vou me ferrar. Então, o perigo é tão atual que eu tenho que tomar uma decisão agora, imediatamente. Não dá tempo de pensar, não dá tempo de ficar ali chorando e sim ou se não, né? Should I stay ou should I go? Não dá tempo, né? Tem que tomar a decisão ali, naquele momento. E aí, você tem que destruir, sacrificar o outro bem jurídico para preservar o seu ou de terceiro ou alheio. É próprio ou alheio, tá bem? Quando isso acontece, né? Isso só vai ser razoável, eu só vou dizer que é razoável exigir o sacrifício de um bem em nome de outro, se os bens jurídicos são equiparados, são equivalentes, tá? Eu não vou sacrificar. Então, tudo isso foi feito para proteção de bem jurídico. O meu bem aqui, ó, que eu vou proteger, lindo e bonitinho, ele tem que ser muito importante. Ele tem que ser mais importante que o bem sacrificado, tá? Ou tem que ser de igual importância em relação ao bem sacrificado. Por que você está falando isso, professor? Ora, você pode, por exemplo, você pode matar uma pessoa para defender o seu patrimônio, a sua propriedade privada? Ai, professora, era estado de necessidade. Se eu não matasse o ladrão, ele ia me roubar, né? Então, eu sacrifiquei um bem jurídico, que é a vida de alguém, para preservar outro bem jurídico, que é o meu patrimônio, a minha propriedade. Ele ia levar o meu Rolex de ouro, né? Aí eu acho que é razoável matar o ladrão, né? Sinto muito por você se você pensa assim, do fundo do meu coração. Mas não é
acobertado pelo estado de necessidade, né? Você não está acobertado por essa excludente de ilicitude. Por quê? Porque se eu comparar vida com patrimônio, com propriedade privada, o que vai acontecer? Vai acontecer que a vida é um bem jurídico de muito maior relevância do que a propriedade privada. Então, eu não posso sacrificar vida, né, para proteger a propriedade privada. Isso não é razoável, né? Não está presente o critério da razoabilidade, invertir, né? Eu não posso tirar a vida para salvar propriedade privada, dinheiro, não posso. Então, não seria estado de necessidade. Ah, professora, mas e se esse ladrão estivesse ameaçando a minha vida? Aí eu poderia, né, atirar nele, eu poderia detê-lo dessa maneira? Aí sim, aí é vida competindo com vida. São bens jurídicos de igual relevância. Aí cabe estado de necessidade. Então, não se esqueça disso, né? O estado de necessidade só se configura se o bem resguardado, preservado, ele é de superior ou igual relevância ao bem jurídico sacrificado no estado de necessidade, tá bem? Tem que ser de igual relevância. E aí eu vou aqui, ó, e destruo. Então, eu mato para salvar a minha vida. Mas aí, professora, qual seria a diferença entre estado de necessidade e legítima defesa? Eu posso matar um ladrão para salvar a minha vida? Não seria legítima defesa? Seria, né? Então, qual seria a configuração de estado de necessidade? Estado de necessidade não é quando a pessoa que eu vou matar, ela está me ameaçando. Não é isso, né? É quando a situação de perigo está me ameaçando. E quando a situação de perigo está te ameaçando? Quando você está numa situação que não foi você nem a pessoa que criaram, né? Mas alguém vai morrer naquela situação. Então, suponha aí que eu estou num naufrágio de um navio, né? E só tem um colete salva-vida, né? Só tem um jeito. Sabe, assistiu Titanic? Talvez você seja jovem demais para ter assistido esse filme. Assista, é horroroso, é uma porcaria, mas tem que ter visto, né? Assiste o filme Titanic, você vai ver ali, né, que tá a mocinha, né, e o mocinho. Ali eles têm uma única tábua ali depois do naufrágio para se salvar, né? Ali, e só tem um colete salva-vidas ali. E aí ela fica com a tábua e com o colete salva-vidas e ele se afoga, morre, né? É um amor maravilhoso, né? Você pode morrer aí que eu vou me salvar, né? Coisa linda, é o amor. Então, você, se tiver numa situação dessa, em que você só tem uma tábua de salvação, só tem um colete salva-vidas, né? Não tem outro jeito, é uma situação que você não criou. O que você pode fazer para garantir o seu, para garantir a sua vida? Se você matar outra pessoa ali, empurrar ela, afogar ela, ou até mesmo matar com uma faca, com um revólver, na porrada, do jeito que você quiser, né? Se você matar a pessoa para garantir que o colete salva-vidas vai ser seu, naquela situação não tinha outro jeito de você se salvar, vai ter que verificar a situação de fato. Por isso que estado de necessidade só se afere no caso concreto. Se for essa situação, essa configuração, então aí sim é estado de necessidade. Aí está diante do estado de necessidade. Pode matar o cara e se salvar que você não praticou o crime de homicídio. Ah, professora, mas eu matei alguém com dolo, inclusive. Ok, o fato é típico, mas ele não é ilícito porque tem uma excludente de ilicitude, que é o estado de necessidade, assim como a legítima defesa, lá no caso, né, do ladrão, de alguém que está te ameaçando, ok? Então, aqui no estado de necessidade, né, quais são as formas aqui do estado de necessidade, né? Primeiro, os requisitos, né? Então, para ter estado de necessidade, eu preciso obrigatoriamente ter uma situação de perigo. Não pode ser a pessoa que está me ameaçando, senão é legítima defesa. Tem que ser a situação que é de perigo. Então, a situação de perigo, o perigo deve ser atual. Nós falamos o que é perigo atual, é aquele que se eu não tomar uma decisão agora, eu vou me ferrar, eu vou morrer. É para ontem essa situação. Então, uma ameaça tem que estar se verificando no exato momento em que o agente sacrifica o bem jurídico do outro para proteger o seu ou de terceiro. O perigo é atual
real quando o dano é iminente. Quer dizer, se eu não tomar uma decisão agora, eu vou sofrer um dano concreto, real, imediato, daqui a pouquinho, né? Iminente é assim, o que está para acontecer, já vai acontecer esse dano. A ameaça a direito próprio ou alheio, então tem que ter um bem jurídico seu ou de outro ameaçado para você se acobertar de estado de necessidade. E o perigo não pode ter sido causado voluntariamente pelo agente, porque se foi você que deu causa ao perigo, o problema é seu, agora vai ter que aguentar as consequências. E aí não pode também ter o dever legal de arrostar o perigo, né? Então o sujeito que é bombeiro aí, que ele tem o dever legal de salvar a vida dos outros, se ele está no incêndio, ele não pode alegar estado de necessidade, né? E empurrando o sujeito da janela para ele poder se salvar. Ele é obrigado a salvar o outro, ainda que sacrifique a tua vida, porque tem dever legal de evitar o dano. Então, sempre que a lei impuser ao agente o dever de enfrentar o perigo, deve ele tentar salvar de todo jeito o bem ameaçado, né? Sem destruir qualquer outro, mesmo que para isso tenha que correr riscos à sua própria vida, aos seus bens jurídicos, porque esses riscos são inerentes à sua função. Que ser bombeiro, que maravilha, você é um herói, então vai ter que arriscar a sua vida em nome da dos outros, que é maravilhoso, profissão linda. Inevitabilidade do comportamento, ok? Não pode ter outra forma de salvar o bem jurídico, né? O sacrifício, ele só é justo quando não tiver outra forma de evitar aí o salvamento do bem jurídico, tá? E aí, razoabilidade é aquilo que eu falei, tem que ter equilíbrio entre o bem sacrificado e o bem protegido, não pode ter desequilíbrio. Então, não posso sacrificar um bem jurídico mais relevante para salvar um menos relevante. E o sujeito tem que ter consciência da situação, do estado de necessidade, né? Se ele não souber que está em estado de necessidade, não dá, né? Então, eu tenho aquele exemplo, né, que o sujeito, né, que a doutrina gosta, do paraquedas, né? Sempre esses exemplos, é sempre os mesmos. A pessoa está no avião, aí só tem um paraquedas, aí ela mata, né? Só tem ela e mais uma pessoa, você mata a outra pessoa para garantir que o paraquedas seja seu e pula e se salva do avião. Você tem que ter conhecimento, tem que saber que só tinha um paraquedas. Porque se você não sabia dessa situação que justificava a morte, né, era um estado de necessidade, claro que você estava imbuído de dolo, você aproveitou aquela situação horrível ali para matar, né, o outro, e aí não é estado de necessidade, aí não tem excludente de ilicitude. Então, é obrigatória toda essa configuração de situação de fato para salvar a sua pele, tá? E quais são as formas do estado de necessidade, né? Essas formas se dividem da seguinte maneira: quanto à titularidade do interesse protegido, você pode proteger direito próprio ou alheio. Então, o estado de necessidade ele pode ser próprio ou o estado de necessidade pode ser de terceiro. Facinho, professor. Decorei isso daí já. Interesse próprio ou alheio, estado de necessidade próprio ou estado de necessidade de terceiro. Quanto ao aspecto subjetivo do agente, ou seja, o que o agente estava pensando ali no momento em que ele age, acreditando estar em estado de necessidade. Se ele pensa que está em estado de necessidade e realmente está, o estado de necessidade é real. A situação de perigo realmente existe. Então, nessa situação do paraquedas, ele pensou que só tinha um paraquedas, matou o outro cara para se salvar e só tinha um paraquedas mesmo. Então, não tinha outra forma dele se salvar se não fosse matando a outra pessoa ali na disputa, um puxa daqui, outro puxa dali, na disputa pelo único paraquedas. Aí o estado de necessidade será real. Mas e se na verdade estavam fazendo isso e tinha outros paraquedas disponíveis ali? Ele pensava que estava em estado de necessidade, mas não estava. Ele poderia muito bem não ter matado ninguém, ter buscado um paraquedas guardado ali bonitinho e ter se salvado sem matar ninguém, sem prejudicar o bem jurídico de ninguém. Aí o estado de necessidade é falso. E quando ele for falso, eu chamo de putativo. Então ele pode ser real ou pode ser putativo, quando a gente imagina uma situação de perigo e na verdade ela não existe. Ele só supôs, ok? Nesse caso, ele vai ser punido a título de culpa somente se houver previsão culposa para o delito.
Quanto ao terceiro, que sofre a ofensa, ele pode ser defensivo, né, o estágio de necessidade, se a agressão se dirige contra o provocador dos fatos. Então, suponha que foi o cara que colocou uma bomba no avião e aí começou a cair o avião e aí você, né, vai agir em relação ao estágio de necessidade para que ele não exploda o avião aí, né? Ou pode ser agressivo, né? O agente destrói bem jurídico de terceiro inocente, de um cara que não fez nada, não tem nada com isso, e ele está ali também de gaiato igual você, na mesma situação horrível, não foi ele que causou a situação de estágio de necessidade, mesmo assim você mata ele, né? E aí vai ser agressivo. É um exemplo bem clássico desse estágio de necessidade agressivo, né? Você e a pessoa estão numa situação que ninguém criou, né? Então você e a pessoa ficam presas ali num deserto de gelo, né? Por exemplo, você está ali naquela imensidão de gelo, aí, por exemplo, você está ali na Antártida, só tem gelo, 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 aquela coisa branca horrorosa, né, na sua frente. Por mais que você ande quilômetros e quilômetros, você não vai encontrar uma alma viva, né? E você e o seu companheiro, o seu amigo estão ali, com certeza vão morrer, você está morrendo de fome. Os dois são inocentes, né? E aí você pensa, tem uma brilhante ideia, você pensa o seguinte, sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar aqui o meu brother, né, o meu amigo, e vou comer a carne dele, coisa maravilhosa de se fazer, né, para salvar a sua vida. Aí você vai lá e mata, né, o cara, igual o caso de exploradores de caverna, esses casos clássicos aí do direito. Aquele avião que caiu e começaram a comer os cadáveres congelados, coisas lindas que as pessoas fazem para se salvar, para salvar a sua vida. E aí, né, você vai lá, mata o seu amigo, come a carne dele para sobreviver, vai ser um estado de necessidade agressivo, né? E o direito penal bate palmas para isso e diz, muito bem, salvou a sua vida, não é crime, existe uma excludência de ilicitude, uma excludente de ilicitude. O que seria excesso em estado de necessidade? Seria a desnecessária intensificação de uma conduta inicialmente justificada. Então, se, por exemplo, dando uma porrada em alguém, você conseguiria se desvencilhar dessa pessoa, pegar o paraquedas, né, e vazar, se você conseguiria ali no mar, né, simplesmente sair correndo e dar só dar um chute no cara, isso já resolvia o problema, não precisava matar, né? E se matar, pode sim responder pelo excesso, ou seja, quando o que você faz foi além do justificado pelo estado de necessidade, foi excessivo. E aí, esse excesso, ele pode ser doloso e consciente, né? Ou seja, você sabe muito bem que você está em excesso e aproveitou o momento ali, ó, para extravasar a sua fúria, a sua ira. Quando o agente atua com dolo em relação ao excesso, ele sabe que está em excesso e mesmo assim se excede. E aí, nesse caso, ele vai responder dolosamente pelo resultado produzido. Porque eu vi no caso concreto que não precisava de tudo aquilo, fez aquilo porque quis. Aí agiu de má fé, com maldade, vai ter que pagar pelo excesso produzido, né? Ou pode ainda ser culposo, inconsciente. Você não sabia, né, que esse excesso era desnecessário. Você achou que aquele era mesmo o único jeito de se safar, de se salvar. E aí, se você não tem dolo, não está de propósito ali sabendo que está se excedendo, esse excesso deriva de equivocada apreciação da situação de fato, motivada por erro evitável, ele também responde pelo resultado a título de culpa, raciocínio parecido com a discriminante putativa. Se fosse o estado de necessidade putativo, o sujeito também responderia a título de culpa pelo crime. Da mesma forma, se o excesso for, né, putativo, se a pessoa for culposa, a pessoa nem sabe que não precisava de tudo isso, ele também responde pelo resultado excessivo a título de culpa. Okay? Então, essa é a configuração, o desenho do estado de necessidade, né? São essas regrinhas que conformam o estado de necessidade e a nossa aula de hoje termina por aqui, tá bem? Eu vou indicar algumas referências bibliográficas, que são as que eu utilizei para preparar essa aula. Eu sempre recomendo que você estude bastante, bons estudos, e que essa aula tenha ajudado, eu espero sinceramente ter contribuído para a sua formação, para o seu esclarecimento. Te agradeço muito a companhia até aqui, obrigada e até uma próxima vez.